papo agora é saúde. No J7 Notícias, sua saúde, seu direito. Com Júnior Dezuani. Oferecimento Sim Comércio Catanduva. Por um comércio cada vez mais forte. Muito bem, chegou o momento de falarmos sobre saúde, sobre direito, sua saúde e seu direito com Júnior Dezuani, que já está por aqui. E vamos bater um papo com ele depois de um feriado, né? Quinta-feira, o pessoal tá aí ainda voltando à atividade. Júnior, bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia, Claudinei. Bom dia aos amigos do J7 Notícias. Vamos lá, qual que é o papo hoje? Hoje nós vamos falar sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Lei Geral de Proteção de Dados, isso, a famosa LGPD, que é obrigatória. Sim, é uma lei que está já desde 2018, né? Ela foi editada, mas ainda as empresas estão se organizando, estão se adequando a isso, mesmo porque com a criação da Agência Nacional de Proteção de Dados, que é uma autarquia federal, ela vem agora regulamentando, ela vem adequando isso. Mas todas as organizações, independente do seu tamanho, do seu faturamento, da sua área de atuação, elas deverão se enquadrar, sim, deverão ter, na verdade, criar uma política interna de proteção de dados, que esse é o objetivo da LGPD. E existe vamos dizer assim, um esqueleto para ser montada essa LGPD? Sim, existe uma estrutura. Na própria lei, ela coloca, né, a criação de alguns cargos, inclusive de alguns agentes, né, dentro dessa estrutura, que é o coordenador, o operador, enfim, né, que vai cuidar, que vai criar essa política e conduzir essa política dentro das organizações com a finalidade da proteção dos dados das pessoas, né? Na verdade, estamos falando de dados pessoais, só de pessoas físicas. Okay? Certo. Então, o objetivo dessa LGPD, na verdade, essa lei de proteção, Lei Geral de Proteção dos Dados, né? Viabiliza, né? Tem o objetivo, na verdade, de proteger os dados da pessoa que trabalha ou que usa o serviço de determinada empresa. Correto, exatamente isso. Olha, todo mundo que detém dados de terceiros, o que é deter dados de terceiros? É deter e tratar dados de terceiros. Né? Então, inevitavelmente, uma empresa ela tem que ter, no mínimo, o nome, o endereço, o CPF, o RG dessa pessoa para, pelo menos, emitir uma nota fiscal. A partir do momento que você tem, essa empresa detém essas informações e ela trata essas informações, o que é tratar as informações? Ora, quando eu pego essas informações e seleciono meus clientes por bairro, por exemplo, eu estou tratando os dados. Então, eu seleciono os meus clientes do bairro X. Então, eu peguei os dados e fiz um tratamento desses dados. A partir desse momento, a empresa tem que ter uma política interna de proteção desses dados. Uma das determinações da lei diz que quando você passa os dados, você oferta os dados para alguém, a finalidade que esses dados serão utilizados tem que ser específicas. Né? E o que nós estamos falando aqui são dois tipos de dados. Dados pessoais, genéricos. Então, como eu disse, você tem o CPF, você tem o RG, você tem o bairro, o endereço, você mora, enfim. Tudo mais. Então, são os dados pessoais. E ainda tem, nós chamamos de dados sensíveis. São aqueles dados que dizem respeito a cor, crença religiosa, identidade de gênero. Então, esses dados são dados sensíveis, que devem ser muito mais protegidos e que estão mais relacionados até com a questão dentro da área da saúde. Né? Como eu disse, a Agência Nacional de Proteção de Dados, foi criada essa autarquia para gerir toda essa relação, esse tratamento de dados, ela agora começa a flexibilizar um pouco ou normatizar isso. Então, especificamente dentro da questão da saúde, nós temos a resolução número 2, editada agora em janeiro último, que dá uma flexibilizada na LGPD. Como eu disse, a lei geral, né, a lei mãe, vamos dizer assim, ela tem uma série de obrigações que são pesadíssimas. Só para você ter uma ideia, o não cumprimento ou a infração na questão de dados, ela pode ocasionar uma multa de até 2% do faturamento anual da organização, podendo chegar a 50 milhões de reais. E nós estamos falando aqui de valores altíssimos. E se for uma multinacional, ela pega o valor global do faturamento.
Bom, mas a lei a da LGPD específica, ela não diferenciou uma multinacional da clínica odontológica, daquele pequeno comércio. Empreendedor ali, Isso. né? Agora, a Agência Nacional de Proteção de Dados vem regulamentar. Tá? Entendi. Então, na Resolução 2, editada em janeiro último, ela começou a flexibilizar esse tipo de possibilidade para essas pequenas empresas. Então, você tem microempresa, empresa de pequeno porte, as startups, são alguns casos que dá uma flexibilizada, uma simplificada na documentação e até a não necessidade de um dos agentes, que é o DPO, que é aquele que faz a interface entre o detentor de dados e a própria agência. É o elo. É o elo de ligação ali, a comunicação feita entre um e outro. Exato. Então, dá uma flexibilizada. Porém, como eu costumo dizer, tudo há exceções. Você analisando essa resolução, ela, no seu artigo 3º, ela traz o seguinte, 2 critérios devem ser observados, e se esses 2 critérios existirem nessa organização na questão do tratamento de dados, a empresa não tem essa flexibilização. Ela necessariamente fica. E aí que entra, analisando esses 2 critérios, nós entendemos, e a grande maioria dos profissionais da área de direito que trabalham com LGPD, já determinaram, ou já identificaram, pelo menos, de que a área de saúde não se enquadra nessa flexibilização. Por quê? Porque ela trata de dados sensíveis. Então, nós temos um critério geral, que é, simplificando, né, a discriminação, não pode haver a discriminação em função dos dados ou dessas informações, e o outro é o específico, que são os dados sensíveis e que podem traçar um perfil de saúde. Ou seja, então, se a partir do dado eu consigo traçar um perfil de saúde do indivíduo, eu não posso estar adequado nessa flexibilização. E outra, se tratar de dados sensíveis de crianças, adolescentes e idosos, também não pode ter a flexibilização. Isso é natural. Então, numa clínica, eventualmente, ou num consultório médico, no hospital, você vai... Então, não se enquadra. Então, clínicas, hospitais, consultórios odontológicos, enfim, todo estabelecimento de saúde, ele não tem essa flexibilização, deve seguir à risca a LGPD e tomar muito cuidado. A gente tem observado... Como que é feita a fiscalização dessa... Se está sendo feito implantado nas empresas? Então, o que acontece assim, no Brasil a gente tem uma cultura de que essa lei não vai pegar, isso aí depois eu resolvo, até o Estado, né? Mas está acontecendo. Então, o brasileiro tem um probleminha para cumprir leis, né? Não tenha dúvida, né? Mas acontece que uma hora vai chegar. E as empresas poderiam aproveitar esse tempo para se adequarem a isso, para criarem uma política interna de proteção desses dados para que não sofram sanções. E a atuação também do Estado hoje, ela vai funcionar preliminarmente quando acontecer algum fato, um vazamento de dados, né, ou uma invasão desses dados, ou quando um caso pontual acontecer. Né? Eu até ia citar a questão de um caso que aconteceu recentemente aqui em Catanduva, que foram encontrados alguns prontuários de pacientes numa UBS, salvo engano, lá no Flamengo. E aí agora... Até então não existia essa lei. Aí depois que ela chegou, como que o meio público está se adequando a isso? Sim, como eu disse, quem detém dados, independente de ser iniciativa privada ou o poder público, né, não tem, eles têm que se adequar. Aí é um caso... Ele tem um tempo para se adequar? Sim, já passou esse já tempo. Passou. Agosto de 2019, né? Mas não, agosto de 2021, a partir de agosto já em tese as sanções podem ser aplicadas, enfim, já está valendo. A questão desse caso de prontuários, ele já tinha uma certa proteção, né? Você não pode admitir que um prontuário médico de quem esteja jogado qualquer documento, né? Então, isso demonstra que não havia uma política de controle, uma política de preservação, de tratamento desses dados, né? Então, porque aconteceu
disso aí. Pode ter acontecido o quê? Um equívoco, alguém pegou uns documentos e acabou. Pelo que estamos dizendo, são impressos, né? São impressos. São dados físicos. Sim. Então, você tem dados físicos, a guarda de dados físicos é de 20 anos no mínimo. Então, alguém... Você tem que manter ele ali 20 anos para 20 depois anos. você poder descartar. Exatamente. E hoje, com a lei também, o descarte de dados também deve ser autorizado pelo detentor dos dados. Quem detém os dados são meus, eu que tenho que dar destinação para ele. Então, são casos assim, muito, muito sérios, né? Porque as informações elas têm um valor muito grande hoje, né? Que as empresas, outras organizações buscam esses dados até para questões comerciais. E também tem a questão dos dados, ao invés de perder, né, da pessoa, do físico, aliás, da pessoa descartar ou de acontecer um roubo físico, tem também os dados virtuais que a pessoa tem que se precaver, né? Sim, mais ainda por questão, hoje com a tecnologia, ela tanto serve para a questão do bem. Tem o bom e tem o lado ruim, bom e o né? lado ruim, né? Então nós temos aí um fato ocorrido recentemente da invasão por hackers dentro do sistema do Ministério da Saúde, onde uma quantidade enorme de dados foram invadidos, né? E hackeados, vamos dizer e não assim. se sabe até agora aonde esses dados foram parar, quem está com esses dados, né? Então nós temos alguns... Para que vão usar, né? nós temos eu tenho alguns exemplos aqui da possibilidade de utilização desses dados, né? Que fala, por que proteger tantos dados? Vamos pegar um exemplo, dados, vamos agora especificamente questão de saúde, né? Uhum. Dados de saúde. Se eu tenho uma base de dados do Ministério da Saúde ou de um laboratório, um grande laboratório de análises clínicas, se eu tenho lá o resultado de exames, onde eu posso identificar, porque ali tem todos os dados pessoais e os dados sensíveis. Aí eu identifico que X número de pessoas fizeram exames e detectaram que há uma ou propensão ao câncer, porque é possível hoje, ou que foram diagnosticados que são portadores de câncer. Uma empresa, um banco, de posse desses dados, ela pode fazer um rastreamento depois, e quando o nome... Vou imaginar que eu tenha feito um exame e eu tenha a propensão a câncer ou esteja, de fato, com câncer. Ela cruza esses dados. E se eu pleitear um financiamento imobiliário, por exemplo, ela pode negar. Uhum. Ela nega, mas Porque ela não... ela sabe que eu tenho um risco, uma propensão, grande um risco. chance de não vir a cumprir com esse contrato, embora existam garantias, só que haverá seguro, isso implicará na despesa do... Então, isso é uma informação privilegiada e ilegal, porque ele conseguiu esse dado de maneira ilegal, eu não forneci, e não autorizei ninguém a tratar esses dados, ou fornecer esses dados. Então, isso pode acontecer. Interessante e, ao mesmo tempo, preocupante. Muito preocupante. E a gente passa... Hoje acontece muito, as pessoas fazem isso de maneira tão normal, né? Então, você vai comprar um medicamento, você chega em determinado estabelecimento comercial, uma farmácia, uma drogaria, uma das coisas fala assim, você gostaria de dar seu CPF para ter um desconto? Oh, claro, você faz lá um cadastro, fornece o seu CPF, e aí ele vincula o medicamento que você comprou ao seu CPF, que vai para uma base de dados. Então ele sabe que o Júnior Dezuanni esteve na farmácia dia tal e comprou o remédio X. A depender desse medicamento, ele consegue traçar, né, para os algoritmos, que tipo de doença eu tenho ou estou prevenindo. Vamos pegar um caso mais específico que pode acontecer. Então, uma mulher que regularmente vá à farmácia e consome anticoncepcionais. Todo mês ela compra o seu anticoncepcional com o objetivo de evitar uma gravidez. E em determinado mês, ela não compra mais. 1 mês, 2 meses. Qual é a possibilidade? Olha, ela está tentando engravidar. Se esses dados dessa pessoa cair numa base de dados onde as empresas fazem esse cruzamento e ela amanhã vai procurar um emprego, por exemplo, fala, opa, não,
essa pessoa está aqui, ela está tomando anticoncepcional, hoje não toma mais, pode ser que ela engravide. Logo ela engravide, a gente vamos discriminar, essa aqui eu estou fora. Você, olha, a proporção é gigantesca, vai sim. longe, vai além do que a gente imagina. Exato. Então, nós não estamos falando, isso não é uma possibilidade, isso efetivamente acontece. Um exemplo claro, e acho que todo mundo já deve ter passado ou sabe de algum caso, quando você entra com uma solicitação de aposentadoria pelo INSS, então você procura um advogado e ajuiza uma ação. E aquilo tem um trâmite, né? Tem um prazo para todo esse trâmite processual. E não é incomum onde a pessoa liga para o seu advogado e fala assim, doutor, como é que está meu processo de aposentadoria? Ainda não tem decisão, mas está para sair, ainda estamos aguardando. Não, porque me ligou o banco X me oferecendo crédito consignado. Aí o advogado fala assim, bom, então você aposentou, porque quando o banco liga, é porque já saiu. Mas como é que o banco sabe e o senhor não sabe no processo? Porque alguém, ou de alguma maneira, consegue a base de dados, consegue a informação sobre esses dados de quem teve deferido a sua aposentadoria, que o INSS recebeu, e já sai oferecendo. Então, isso que acontece. Então, já está acontecendo. Por mais que agora estamos regularizando, talvez, a LGPD, mas a verdade é uma só. Nós andamos 24 horas por dia vigiados. Não tenha dúvida. Nós estamos vigiados ao redor de tudo, de todas as formas, né? Não tem. Quem tem hoje, e todo mundo, vamos dizer, 99% da população, tem um aparelho celular, porque a vida moderna necessita. A internet e o celular não tem nem como. Exato. O teu aparelho, a hora que você vai aplicar algum cadastro ali em alguma página, ele já faz o cadastro sozinho, ele já detém teu CPF, RG, e-mail, número de celular, tudo. Um exemplo dessa questão vamos dizer, de dados, ou até onde eu estou, da informação de onde estou, foi utilizada durante a pandemia. Sim. O governo do estado de São Paulo deixou claro que ele fazia o controle de aglomeração de pessoas através do celular, pelo sinal do celular. Mas eu não autorizei, eu não identifiquei, mas ele tem. Então, hoje, é o Estado vigiando o cidadão, independente dele querer ou não. Né? Enfim, nós vamos para um rápido intervalo aqui, Júnior, né? Mas continua aqui que tem uma pergunta de um ouvinte, de um espectador aqui, que participou. Já vai se entrosando aí com a pergunta. Deixa eu só ver aqui, ó. Bom dia. Quais direitos tem a pessoa com um membro amputado junto ao PSF? Bom, agora nós voltamos com o J7 Notícias, trazendo informações, trazendo todos os detalhes de Catanduva e região, e ainda nós estamos com sua saúde e seu direito, tratando sobre assuntos aqui no quadro que toda semana acontece às quintas-feiras. Hoje, excepcionalmente, a semana acontecendo à sexta, né? Ontem foi feriado, não tivemos a edição do J7 Notícias e o Júnior Dezuani está aqui conosco trazendo as informações. Um ouvinte, um espectador perguntou aqui, o Rubens, quais direitos tem a pessoa com membro amputado junto ao PSF? PSF é Programa da Saúde da Família, né? E aí agora eu gostaria de saber quais são os direitos, como que procede a pessoa que teve um membro amputado, Júnior. Tá. Primeiro agradecer ao Rubens pela pergunta. E se for essa realmente a informação, né, do PSF que ele citou, o Rubens, na verdade, você tem todos os direitos inerentes ao cidadão junto ao órgão público, lembra? Independente até da doença ou do que está lhe atacando, né? Vamos dizer assim. A questão da amputação, dentro do Sistema Único de Saúde, você tem todo o atendimento necessário, tem todos os direitos inerentes a uma doença. Lembrando, nós já dissemos aqui no programa anterior, que a questão da saúde não é só a ausência, né, da doença, mas é todo o bem-estar físico, social, psíquico. Né? No caso da amputação de um membro, além de todo o tratamento, ele vai ter que ter um acompanhamento de reabilitação. Esse é um direito que ele tem também, independente de como aconteceu. Se é um acidente de trabalho, um acidente doméstico, enfim. Então, ele tem todo esse direito, deve buscar, sim, reabilitação, até depois a questão de prótese, de órtese, enfim, né? No caso, uma prótese, imagino eu, então ele tem direito.
Mas, então, ele tem que, até colocando a questão do PSF, de fato, a entrada para o Sistema Único de Saúde é a unidade básica de saúde do bairro dele. Então, ele procura, depois ele já deve ter sido provavelmente encaminhado depois a especialidades e vai subindo de nível dentro dessa estrutura do SUS, né? Até o diagnóstico dele, eu digo, talvez da reabilitação e do uso amanhã de uma prótese. É dever do Estado. Você tem direito, você deve buscar. Tendo dificuldades, que eu imagino que vai ter, infelizmente, porque nós tem toda a burocracia. Burocracia, e a mão do Estado não consegue alcançar, mas aí você deve procurar um profissional, ou o próprio Ministério Público, ou um profissional da área de direito, o seu advogado, que ele vai te dar todas as informações necessárias, quais os trâmites que você tem. Mas, a princípio, você tem ampla e geral atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Perfeito. Agradecemos aqui ao Júnior Dezuani, que esteve conosco trazendo Sua Saúde, Seu Direito nessa sexta-feira. Na semana que vem tem mais uma participação do Júnior aqui trazendo informações neste tema, né, neste quadro, e você pode participar conosco. 981611000 e deixar a sua dúvida, a sua questão, a sua sugestão, pode ficar à vontade em participar. Ou também através das redes sociais do próprio Júnior, que é Júnior Dezuani, JR Dezuani no Instagram, Júnior Dezuani separado no Facebook. No Facebook. Isso, exato. Até colocando, Zé, se o Rubens quiser complementar a questão, depois eu posso responder diretamente a ele, se é esse o entendimento, que a pergunta foi um pouco ampla, né? Mas a gente pode aprofundar, tá ok? Perfeitamente. Obrigado, Júnior. Até a semana que vem. Bom final de semana. Igualmente, um abraço.